João Cadiga Esteves é convidado desta Hora Económica. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Deixe-me começar por esta indicação que surgiu ao final da tarde, esta possibilidade dos subsídios de Natal e de férias do privado serem pagos em 50% em duodécimos no próximo ano. É uma forma, de facto, de aliviar aquilo que seria o impacto previsível no rendimento das famílias a partir de janeiro. É, sem dúvida que é uma forma engenhosa de, pelo menos, atenuar aqueles primeiros impactos que iriam acontecer no início do ano, embora seja interessante referir que na prática estamos a falar do mesmo bolo, mas repartido de outra forma diferente. E eu, pessoalmente, devo dizer que eu simpatizo muito com a simplificação que se possa introduzir neste processo de salários, nomeadamente dos salários em geral e, claramente, do setor privado, como estamos a falar agora. E porque realmente, no passado, fazia sentido os 14 meses, mas também eu acho que é quase tratar um pouco os cidadãos com alguma minoridade. E, desse ponto de vista, há um salário, de certa forma, um salário anual. Cada vez mais devemos olhar para o salário como um montante anualizado e que depois é repartido. E como são 12 meses, fará algum sentido ser em 12 meses. Neste caso, o que é interessante é que foi aproveitar algo que já tem sido muito falado, subsídio de festa, subsídio de Natal, e os 50% penso que é uma ideia engenhosa, porque no fundo o que vai acontecer é que 50% do subsídio de férias e 50% do subsídio de Natal vai repartir-se pelos restantes 12 meses. O que isto quer dizer? Vai atenuar aqui um pouquinho aquilo que vai ser retirado com o aumento de impostos ao introduzir as duas metades dos subsídios, de alguma forma repõe. Penso que por contas breves não repõe completamente, mas vai atenuar. O que quer dizer que, enfim, que aquele efeito que se temia em janeiro, pelo menos, está um pouquinho mais atenuado. É estarmos a trabalhar aqui um pouco mais na componente psicológica dos portugueses, que não sentem essa carga fiscal tão elevada e continuam a ter uma parte, pelo menos, dos subsídios. Procurar introduzir alguma normalidade usando os subsídios. E, por outro lado, também acaba por ser interessante deixar ali um meio subsídio ainda para as férias e para o Natal, o que também, enfim, chegando a essa altura do ano, que normalmente nos habituamos a ter um acréscimo, enfim, vamos ter apenas metade, mas vamos ter. Portanto, eu acho que foi interessante esta digamos assim, esta modalidade que foi encontrada, tanto quanto sei, terá sido discutido a nível de concertação social, nomeadamente com em particular, a Central Sindical, a UGT, e, enfim, pronto, naturalmente isto é um tema muito da esfera das empresas e dos seus trabalhadores, mas eu interpreto isto como uma sugestão que o Governo dá e no sentido, lá está, de atenuar aquele efeito que se receava. Até porque ainda há liberdade para as empresas criarem outros modelos e eventualmente até avançarem para essa possibilidade de ser apenas 12 salários. Eu próprio conheço já algumas empresas que já há algum tempo adotaram essa modalidade. E convém dizer que também o outro lado da questão é que para as próprias empresas, nomeadamente para a tesouraria das empresas, aí se calhar até faz sentido a repartição completa por 12 meses. Portanto, ou seja, à semelhança do que se passa nos países anglo-saxónicos, e enfim, no passado recente, esta discussão dos 14 meses veio muito à baila, eu penso que toda ela é muito do foro psicológico, não é verdade? Portanto, se calhar, progressivamente, caminharmos para o hábito de termos a nossa remuneração dividida por 12 meses e depois, claro, tratar também os portugueses com alguma responsabilidade e eles próprios terão que organizar, digamos assim, as suas finanças pessoais no sentido de, digamos, o salário durar os 12 meses e não apenas 10 ou 11. Portanto, nesse sentido, penso que também com a simplificação é algo. Mas, enfim, para já é de restar esta sugestão que me parece engenhosa e para tentarmos alguma normalidade no arranque deste 2013, que naturalmente vai ser um ano bastante difícil, como já sabemos, não é? Exato, e a carga fiscal não deixa de estar lá, a carga fiscal que está inscrita num orçamento que foi aprovado esta semana, mas essa aprovação pode ser apenas o ponto de partida para uma crise, se eventualmente este orçamento for enviado para o Tribunal Constitucional e se não passar? Eu julgo que importa, enfim, relembrar que este orçamento realmente é muito difícil, o período que atravessamos é muito difícil, estamos no fundo, enfim, no meio, se calhar não era mau que fosse no meio de toda uma complicação enorme que leva mais de uma década, portanto, muitos erros de política económica, muitas asneiras, e, portanto, tudo isso se foi somando, e era bom que se pudesse eliminar em 2 ou 3 anos, mas não é assim. Portanto, nós estamos ainda, claramente, dentro de toda esta confusão que vem de, pelo menos, há uma década atrás. E, desse ponto de vista, este orçamento iria ser sempre muito complicado e não há dúvida nenhuma que se estranhou e estranha-se, do meu ponto de vista também,
esta força do aumento de impostos no orçamento. De facto, não é fácil entender que praticamente quase 80% do esforço de consolidação venha pelo lado do aumento de impostos, quando, enfim, tem sido dito, e eu continuo a partilhar, que há muito trabalho a fazer do lado da despesa, e, portanto, eu acho que para se entender este orçamento falta aqui uma peça que falta porque ainda não existe, porque ainda não foi construída, infelizmente, que é realmente a peça das reformas estruturais e, em particular, do corte sério da despesa. Infelizmente, o tema foi lançado muito tarde, mas do meu ponto de vista é de salientar e de restar positivamente que a discussão está a ir para o sítio onde tem de ir, que é exatamente as reformas estruturais do Estado, as funções do Estado, o que é que o Estado tem que fazer, os temas do próprio Estado Social. Portanto, infelizmente, tudo isto foi muito atardado e retardado pelos agentes políticos e agora levamos aqui algum atraso. Mas eu estou convencido, a olhar para este orçamento, que falta essa peça. Ou seja, eu acho que é inevitável haver já durante 2013 e com impacto em 2013 medidas que vão complementar o aumento de impostos com corte do lado da despesa. Mas eu julgo que aquilo que está previsto, nomeadamente em termos de grandes objetivos de déficit orçamental, e convém lembrar que, do meu ponto de vista, há sempre riscos acrescidos do lado da receita, portanto, eu estou convencido que provavelmente o Governo espera que a discussão que foi lançada agora venha a ter bom porto e que, eventualmente, lá para o segundo trimestre, consiga haver já medidas concretas, reais, do lado da despesa que permita, desde logo, colmatar provavelmente falhas que vão haver do lado do aumento de impostos. Portanto, mas acha que este orçamento é um orçamento que dura todo 2013, ou teremos um retificativo, seja para incluir essas medidas, seja para incluir medidas adicionais que ainda ontem a OCDE dizia que são necessárias? Certo. Eu acho que há aqui algo que é importante lembrar, é que, sobretudo do lado da despesa, o orçamento estabelece patamares máximos. Nada impede de ficarmos abaixo desses patamares máximos. Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que se, eventualmente, isto claramente poderá ser um cenário relativamente otimista, se houver um consenso, e penso que aqui é importantíssimo, um consenso bastante alargado, que ultrapassa claramente o Governo, porque estamos a falar de questões sensíveis que provavelmente vão ter que tocar naquilo que chamamos de Estado Social. Se houver consenso, se houver efetivamente decisão de percebermos que tipo de Estado Social é que vamos querer ter e que podemos ter de forma sustentável, ora bem, nada impede que fiquemos abaixo de algumas rubricas do lado da despesa. Aí nem sequer é preciso um orçamento retificativo. E eu estou convencido, porque já sabemos, e repetindo, que o lado da despesa, o lado do aumento de impostos apresenta riscos. Eu, olhando para o orçamento, cada vez mais penso que haverá aqui a convicção que se vai conseguir fazer muito mais do que aquilo que está previsto no orçamento do lado do corte de despesa. Por caso contrário, confesso que também tenho algumas dúvidas de que o trajeto para chegar, em particular, à meta do déficit orçamental vai ser muito, muito complicado e, sobretudo, mais uma vez, porque vamos partir também de um ponto que não é, entre aspas, verdadeiro. E desse ponto de vista. Portanto, ou seja, eu quero acreditar que este trabalho de casa que começa a ser feito pelos agentes políticos, todos eles, consiga produzir já efeitos em 2013, porque, caso contrário, de facto, a execução deste orçamento é muito, muito complexa e vir a ser realizado como está é, sem dúvida nenhuma, um enorme desafio e muita dificuldade. Mas Portugal pode ganhar aqui alguma folga, seja para executar este orçamento, seja para fazer essa reforma do Estado com estas alterações que temos assistido desde o início da semana em relação à Grécia, se Portugal tiver as mesmas condições? Sem dúvida, eu acho que essa acaba por ser, indiretamente, uma boa notícia para Portugal e aqui provavelmente, enfim, até de alguma forma, dando alguma razão ao Governo, que a sua persistência em não querer adiantar estes temas e de alguma forma agora eles aparecem por via indireta, ou seja, julgo que aqui Portugal não põe em causa a sua credibilidade, não põe em causa de alguma forma o trabalho que tem sido feito e, enfim, acaba por surgir naturalmente através do dossiê da Grécia. Portanto, são boas notícias, sem dúvida nenhuma que há aqui, digamos, uma folga, alguma margem de manobra, mas também partilho da opinião que já foi ventilada, que nada disto nos pode distrair dos grandes objetivos que nós estamos a ver, e 2012 é um exemplo, tudo isto é muito, muito complicado. O trabalho a fazer é muito duro. Evidentemente que já se tem feito alguma coisa, mas percebemos que os equilíbrios eram de tal maneira elevados que reencontrar novamente, digamos, patamares mais equilibrados é muito difícil. Portanto, isto para dizer que não podemos de todo adormecer. Temos que ser muito persistentes, temos que continuar e, novamente, temos que apressar as ditas reformas estruturais
para, enfim, vamos ganhando este tempo, vamos ganhando aqui, digamos assim, estas oportunidades, neste caso através da Grécia, mas, naturalmente, que o trabalho também ainda é muito longo. Por outro lado, eu já julgo que é muito importante e tenho pena que o exercício do Orçamento de Estado não seja mais completo do que aquilo que tem sido. Primeiro, acho que há aqui uma crítica que temos que fazer, que é, do meu ponto de vista, cada vez mais é um documento excessivamente fiscal. Ou seja, eu acho que o Orçamento do Estado não deveria ser tão fiscalista como tem sido. Transformou-se eminentemente num documento fiscal. Não é só alterar taxas, alterar metodologias, alterar regras, etc., o que provoca uma grande instabilidade na nossa fiscalidade, o que já sabemos não é bom para o investimento. Temos aqui uma enorme volatilidade fiscal que é mau, já sabemos, para o investimento. E também provoca enorme complexidade na mesma fiscalidade. Isto todos os anos, olharmos para os impostos todos, o que é a dedução, o que entra, o que não entra, como é que é contabilizado e o que não é, eu penso que é algo que devia ter uma enorme estabilidade e não tem tido. Ou seja, eu julgo que o documento deveria ser menos um documento fiscal e, de facto, um documento melhor e maior do ponto de vista da grande estratégia económica do país e até médio e longo prazo. Ou seja, eu acho que tem sido assim, já há muito tempo esta parte, mas todos beneficiaríamos muito com um documento mais equilibrado do ponto de vista da sua dimensão económica, eventualmente até financeira, e, sobretudo, eu acho que era muito importante os portugueses, as empresas e as famílias haver também uma explicação melhor sobre aquilo que é o destino da despesa pública. Nós sabemos que a despesa pública existe para dar um retorno à sociedade, dar um retorno às empresas, dar um retorno às famílias. Eu acho que devia haver um escrutínio muito mais elevado sobre aquilo que é a dimensão da despesa pública, que como já sabemos é muito grande, e como é que ela se transforma no retorno para a sociedade, para as empresas e para as famílias. Isto é, dito de outra forma... Isso até ajudaria nesta discussão em torno dos cortes na despesa. No fundo, aquilo que já, enfim, os americanos sempre diziam, perceber para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes e cada euro que é gasto terá que ter, acrescentarei mesmo, uma finalidade. Finalidade no sentido grande do económico, não é naturalmente a questão lucrativa ou a rentabilidade, não é disso que se trata. Trata-se, obviamente, dentro daquilo que são as externalidades, aquilo que naturalmente existe para beneficiar a sociedade, e esse é o papel da despesa pública. Ou seja... as pessoas perceberem para que é que estão a pagar, não é? Exatamente. E fazer essa ligação mais clara. Porque aí, como dizem muito bem, ajuda depois no tal escrutínio daquilo que vai ter que ser feito, porque nós vamos ter que analisar muito mais profundamente aquilo que foi feito, a composição da despesa pública, sem tabus, sem paixões, digamos assim, porque a grande tarefa que temos à nossa frente, qual é? Precisamos reduzir a despesa pública, e penso que isso é claro, mas naturalmente que vamos querer fazê-lo de forma equilibrada, de forma o menos penosa possível e, sobretudo, colocá-la num patamar de sustentabilidade face à riqueza que criamos. Portanto, eu julgo que devíamos aproveitar e de alguma forma, estes grandes temas dos orçamentos, que antigamente, eventualmente, eram discutidos apenas por jornalistas, por economistas e pelos políticos. Eu julgo que hoje todo e qualquer cidadão é chamado, pelo menos, a ouvir e a partilhar aquilo que está a passar. Eu já acho que devemos aproveitar este momento de mobilizar, digamos, a sociedade para o próprio processo de elaboração do orçamento, a própria construção do orçamento, a própria descodificação de muito orçamento ser feita, para depois os agentes políticos, naturalmente, que terão que tomar decisões, mas serem bem mais fundamentadas e com o input, digamos assim, dos cidadãos. Mas essas não seriam medidas que poderíamos esperar que acontecessem, de facto, com a presença da Troika cá? Não está a ser, nessa perspectiva, um fracasso também a presença da Troika, na falta de elaboração de uma estratégia de médio e longo prazo que não contempla apenas a redução do déficit e nessa maior transparência da despesa? Exatamente. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Fica aqui a sensação de tempo perdido. Ou seja, toda esta década, enfim, praticamente desde que viramos o século, os sinais eram claríssimos, eram muito de que algo de errado estava a acontecer. Já falamos aqui várias vezes, o modelo económico estava esgotado, a dívida pública, o déficit orçamental, portanto foram anos muito complicados. E realmente fica ainda, mesmo hoje, a sensação de perdermos tempo.
Quer dizer, de repente passou um ano. É verdade que o último orçamento, enfim, o Governo praticamente, quando começa a trabalhar o orçamento, tinha 3 meses de funções. Enfim, podemos dizer, embora seja surpreendente, que não dominasse alguns dossiês. Agora, não há dúvida nenhuma, já tem mais experiência, mas realmente essa é uma interrogação muito pertinente, quer dizer, perde-se muito tempo e tempo que, naturalmente, é muito, muito precioso. Portanto, eu partilho dessa reflexão. De facto, devíamos estar muito mais adiantados naquilo que é as grandes reformas estruturais, aquilo que vão ter que ser necessariamente a abordagem ao corte da despesa, sem, lá está, ser muito penalizante para todos, e, efetivamente, também partilho da estranheza de não termos avançado muito, muito mais nessas áreas, genericamente, que podemos designar de reformas estruturais. E teremos a oportunidade de ir acompanhando esses avanços. João Cadiga Esteves, obrigado pela presença neste Hora Económico. Mais uma vez, obrigado.